Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Gabriela, faço parte aqui do Grupo Otimiza. E hoje, junto com a Letícia, a gente vai dar o treinamento sobre o fluxo de vistoria e sobre o uso do VistoSoft. A princípio, a gente vai manter o microfone de vocês desligado para que o treinamento flua sem interrupções. E aí, a gente vai deixar as dúvidas para o final, tá? De qualquer forma, vocês podem enviar as dúvidas pelo chat para não esquecer depois, né? Para facilitar ainda mais a nossa comunicação, a gente tem um grupo do WhatsApp que é exclusivo para os clientes credenciados de Minas Gerais. E se você ainda não está participando, você pode enviar uma mensagem para esse número que aparece aí na tela e solicitar a participação no grupo. A gente vai deixar aí no chat também para vocês o número, né, para poder facilitar. E lá a gente envia comunicados em geral, né, dicas de uso do VistoSoft, orientações relacionadas ao procedimento de vistoria, atualizações da SET, da Prodenge, entre outros assuntos importantes. E é interessante que vocês participem porque é um canal de comunicação dinâmico e mais fácil de receber essas informações, sobretudo para quem está no início das operações. Para poder auxiliar, né, vocês na utilização dos nossos sistemas e nos procedimentos de vistoria, a gente tem alguns materiais de apoio que vocês podem utilizar para tirar dúvidas, né, e buscar orientações. E aí, tem dois desses materiais que a gente costuma destacar aqui. O primeiro deles é o Guia de Melhores Práticas de Fotos e Vídeos na Vistoria Veicular, que vai trazer orientações detalhadas de como fazer um bom processo fotográfico e vai trazer dicas dos itens que devem ser verificados e evidenciados nas fotos, né? Além de exemplos positivos e negativos das fotos para vocês conseguirem aprimorar ainda mais o serviço de vocês. Né? A gente tem também o e-book com 24 normas que todo historiador deve saber de cor, e nele a gente compilou e resumiu para vocês as principais resoluções do CONTRAN, tá? Então ele funciona como uma consulta prática ali, né? Vocês podem fazer sempre que necessário. Tem também o regulamento técnico, que é um documento oficial da SET e que possui conteúdo sobre o funcionamento da ECV, os objetivos da vistoria, documentação do veículo e do proprietário, quais são os procedimentos de vistoria fixa e vistoria móvel, quais são os itens do veículo que têm que ser avaliados, os protocolos de avaliação, quais são os critérios para aprovar e reprovar um veículo, entre outras informações e procedimentos, tá? As ECVs são obrigadas a seguir as diretrizes que estão descritas no regulamento técnico, então a leitura contínua e a consulta, né, o estudo contínuo do regulamento técnico são primordiais. E como que vocês vão buscar uma informação no regulamento técnico? Porque é um documento extenso, ele possui 160 páginas, então pode ser um pouco complicado ficar procurando ali pela informação que você deseja. E aí, para facilitar essa busca, tem um atalho, né, que vocês podem usar ali no teclado do computador, e aí vocês vão segurar a tecla Ctrl e apertar a letra F. E aí, nisso, vai aparecer esse campo de busca aqui, ó, no canto superior direito da tela. E aí, nisso, vocês vão digitar a palavra ou a expressão que vocês estão querendo buscar ali no documento, né? E à medida que vocês forem digitando, o documento vai destacar essa expressão aqui no texto, né? E aí vocês conseguem enxergar ali, e aqui também no campo de busca tem a setinha para cima e para baixo, vocês podem usar, né, esses botões aqui para ir buscando a informação que você precisa, que possui aquela palavra ou aquela expressão. Então, buscando dessa forma, né, facilita muito para vocês encontrarem as informações de uma forma ágil ali no regulamento técnico, em vez de ficar ali lendo, né, passando por todas essas páginas. O portal trânsito.mg, que é o site da SET, também é uma ferramenta importante para as ECVs, porque por lá vocês conseguem fazer a consulta, né, a verificação da ECV que foi designada para aquela determinada vistoria, e vocês também conseguem consultar o laudo de vistoria. E agora, efetivamente, iniciando aí o nosso treinamento, né, a gente vai começar pelo resumo do fluxo da vistoria veicular, e tudo começa com o cidadão solicitando o serviço e fazendo o pagamento do DAI, que é o documento de arrecadação estadual, que é referente à taxa da SET. E aí, depois disso, ele vai ter acesso à informação de qual ICV que ele foi direcionado e tem acesso ao Agenda Minas para poder fazer o agendamento da vistoria. Então, é o próprio cidadão que faz esse agendamento. Tá? Aí no dia e horário marcados por ele, ele vai comparecer à ECV e a ECV vai iniciar o processo, né? Desde a consulta da distribuição do veículo e da abertura da ordem de serviço, passando pelo processo fotográfico até a emissão do laudo de vistoria.
Então, como eu disse, o cidadão faz o agendamento do serviço pela Agenda Minas, que é por onde a ECV vai fazer o acompanhamento dos agendamentos. O horário padrão habilitado na Agenda Minas é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo entre as vistorias, tendo uma pausa de almoço entre meio-dia e 1 da tarde. O número de vagas disponíveis, né, vai variar de acordo com o número de vistoriadores ativos da ECV. Então, se a ECV tem 3 vistoriadores ativos, ela vai ter 3 vagas disponíveis às 8, 3 às 9 e assim por diante. Mas é possível ajustar os horários de funcionamento, né, os intervalos entre esses agendamentos e o número de vagas ativas por horário ali, respeitando o limite do número de vistoriadores ativos. Lembrando que a redução do intervalo entre as vistorias não vai resultar em um aumento no número de agendamentos, tá? Essa é só uma forma de oferecer mais opções aos cidadãos. E a expansão do horário de funcionamento também não vai interferir no crescimento do número de agendamentos designados para a ECV. Né? Vamos lembrar que a distribuição das vistorias ela é feita de forma randômica e de acordo com o número de vistoriadores ativos e não de acordo com o número de horários disponibilizados pela ECV durante o dia. Quando a ECV tem o credenciamento publicado, o Grupo Otimiza entra em contato com o proprietário da empresa para pegar alguns dados para a gente enviar para a SET para eles poderem criar o acesso à Agenda Minas. E aí, geralmente, eles liberam esse acesso para a ECV de 4 a 5 dias úteis depois do credenciamento. E aí, para acessar o Agenda Minas, vocês vão utilizar esse link que está aparecendo na tela e que a gente vai mandar aí no chat para vocês. E para fazer o login, vocês vão utilizar o mesmo certificado digital que vocês usam para entrar no SCE, que é o Sistema de Credenciamento de Empresas, que foi por onde vocês credenciaram ali a ECV, né? Caso vocês não se lembrem da senha de acesso do SCE, é só fazer o fluxo de recuperação de senha, clicando na opção Esqueceu a senha, ali embaixo do campo de senha, né? E aí vocês vão seguir as instruções que estiverem lá no site. Se mesmo assim vocês não conseguirem acessar o Agenda Minas, vocês podem enviar uma mensagem para esse número, o 319 96005837, com as informações de CNPJ da ECV, nome, CPF, e-mail e telefone do responsável pelo Agenda Minas. E aí a nossa equipe comercial vai repassar esses dados para a SET, e aí para eles poderem fazer a liberação da Agenda Minas para vocês, né? Mas vocês podem ficar despreocupados, porque de qualquer forma, mesmo que vocês ainda não consigam, né? Vocês não estejam conseguindo acessar a Agenda Minas, uma vez credenciada, a ECV começa a receber os agendamentos normalmente. E quem pode levar o veículo, né, até a ECV? Nem sempre vai ser o proprietário ou o comprador do veículo, né? Então, pode ser pai, mãe, irmão ou filho com um documento, né, para identificar o parentesco. Pode ser o cônjuge com a certidão de casamento ou de união estável. Pode ser também um despachante com a carteirinha dentro do prazo de validade, né, ou com a ficha de com a ficha de cadastro assinada. E no caso do despachante, não precisa apresentar uma procuração. Pode ser também um advogado com a carteira funcional da OAB, e no caso do advogado, ele vai precisar apresentar uma procuração simples, então não precisa ser aquela de cartório. E também pode ser um terceiro, né, que não tenha um vínculo oficial ali com o proprietário ou comprador do veículo, e aí no caso desse terceiro, essa pessoa vai ter que apresentar uma procuração, né, pública ou particular, assinada de forma eletrônica ou por meio do reconhecimento de firma em cartório de notas. De acordo com o regulamento técnico, a ECV, quando ela recepciona o cliente, né, ela tem que explicar os objetivos da vistoria para o cidadão e o que vai ser avaliado no veículo e na documentação. E também é necessário explicar quais são os possíveis resultados que o laudo pode ter e o que deve ser feito em cada um dos casos. Mais para frente, a gente vai explicar, né, quais são esses possíveis resultados e as orientações que vocês têm que passar para os cidadãos. Além disso, o cidadão não pode acompanhar o processo de vistoria, tá? Ele tem que permanecer na sala de espera até a conclusão do serviço. E agora a gente vai ver como que funcionam os nossos sistemas, né? Começando ali pela consulta da distribuição do veículo. Agora, então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do aplicativo para mostrar como que funciona essa consulta de distribuição. Só um momento.
A forma mais recomendável de se fazer a consulta de distribuição do veículo é pelo VistoSoft app, tá? Que é o nosso aplicativo de vistoria, né? E aí vocês vão utilizar aquela folha de decalque de chassi, que é a folha a qual o cidadão teve acesso logo após a solicitação do serviço de vistoria lá no portal trânsito.mg. Então, vocês vão escanear o QR Code que tem nessa folha, e aí eu vou demonstrar aqui como que faz isso, tá? Vou fazer o login aqui. Depois que vocês fizerem o login, né, para poder abrir uma nova vistoria, você vai nesse ícone no canto inferior esquerdo da tela do aplicativo. E aqui vocês vão selecionar a opção vistoria na base. Hoje, gente, a gente vai passar, né, a vistoria fixa, que também é chamada de vistoria na base. A gente não vai passar o fluxo da vistoria móvel, tá? Então, vamos seguir aqui na vistoria na base. E aí, vocês vão em ler QR Code da ADAI e vão posicionar o QR Code da folha de decalque de chassi na câmera, né, para o aplicativo conseguir escanear. Essa é a forma mais recomendável, porque os dados de motivo da vistoria e de chassi são preenchidos automaticamente, tá? Aí eu vou fazer aqui só uma simulação. Então, foi lá, ler QR Code da ADAI, vocês vão apontar lá para o QR Code da folha de decalque de chassi, e aí vai fazer a leitura, e aí vai retornar aí, né, a transferência, o motivo, né, da vistoria e o chassi. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que é feita a consulta pelo aplicativo sem fazer essa leitura, que aí vocês vão precisar selecionar o motivo da vistoria e preencher manualmente os dados de chassi e de CPF ou CNPJ do proprietário ou comprador do veículo. Então, vou selecionar aqui o motivo da vistoria, vou colocar como transferência de propriedade, e aqui eu vou colocar o chassi do veículo, né? E aqui o CPF ou CNPJ, né, do comprador ou do proprietário do veículo. E aí eu vou em OK. E aí foi feita a consulta e foi aberta a vistoria. Porém, de acordo com o regulamento técnico, depois que a gente faz essa consulta de distribuição do veículo, a ECV tem que abrir a ordem de serviço, e isso é feito lá no VistoSoft. E quem vai explicar para a gente como que isso funciona vai ser a Letícia, e aí eu vou passar a palavra para ela agora. Bom, gente, agora a gente vai iniciar as explicações sobre o processo de vistoria aqui no VistoSoft, né? E aí a gente vai passar por todo aquele fluxo de vistoria que vocês vão se deparar no dia a dia de vocês, envolvendo os sistemas da Otimiza. E aí, como a Gabi disse, se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, vocês podem deixar elas no chat e nós vamos centralizar a resposta de todas essas perguntas para o final. Então, vamos iniciar. Durante o processo de vistoria, vocês vão usar 3 sistemas. O MPI, que é esse aqui, que vai ser um sistema instalado no servidor de vocês, e aí a gente recomenda que esse servidor seja de uso exclusivo do MPI para garantir um melhor funcionamento e proteção dos dados. E aí, durante a implantação desse sistema, o suporte vai fazer toda a configuração das câmeras panorâmicas instaladas em cada box de vistoria. E o MPI tem como sua principal funcionalidade a gravação dos vídeos das vistorias. Então, todo o processo de vistoria vai ser gravado e salvo por esse sistema. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer na hora de iniciar o dia de trabalho no ECV é abrir o MPI. E aí, vocês devem manter ele aberto durante todo o dia de trabalho da ECV, porque sem a gravação desses vídeos, vocês não conseguem nem iniciar e nem finalizar o processo de vistoria. O outro sistema é o VistoSoft. Ele vai ser instalado nas outras máquinas da ECV, que são chamadas de terminais. E no VistoSoft a gente consegue visualizar se aquele veículo está ou não distribuído para a sua ECV. Agora que eu vi que o microfone estava para cima, gente, desculpa. Abrir e gerar o documento da ordem de serviço, anexar a nota fiscal, atribuir o processo fotográfico, validar os dados da vistoria e emitir o laudo de vistoria. E, por último, nós temos o VistoSoft app, que é o que a Gabi já estava começando a mostrar, que é o aplicativo de celular que a Otimiza vai disponibilizar para vocês. E aí é nele que você vai fazer a vistoria. Então, é nele que você vai iniciar o processo fotográfico, vai marcar o checklist e realizar todo o processo de vistoria.
Então, agora eu vou mostrar para vocês como iniciar o processo aqui no VistoSoft. Mas no dia a dia de vocês, vocês podem iniciar tanto pelo VistoSoft quanto pelo aplicativo, isso fica a critério do vistoriador. Porém, como a Gabriela falou, a consulta de distribuição do veículo pelo aplicativo é a ideal, porque é a opção mais prática para vocês. Então, quando o cidadão chegar na ECV, ele vai apresentar os documentos e vocês vão verificar se esse documento realmente está distribuído para a ECV de vocês. E aí, quando a gente faz essa verificação aqui pelo VistoSoft, ela vai ser realizada junto com a abertura da ordem de serviço. Aí vocês vão clicar aqui em arquivo, nova ordem de serviço, nesse ícone aqui do carro, e aí vocês vão preencher esses dados aqui com os dados do veículo. Então, com o motivo da vistoria, a placa, o chassi, o vistoriador e o CPF ou o CNPJ do proprietário. Como que a gente vai conseguir esses dados? A gente vai retirar eles do decalque do chassi. E como que isso funciona? Vou mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Gente, o que aconteceu? Aqui. Quando o cidadão faz a solicitação de vistoria, ele gera um documento que é o decalque do chassi. Vale lembrar que não é necessário fazer propriamente o decalque, tá? Ele é só um nome atribuído para o documento mesmo. Esse documento vai ter o QR Code, que é o que vocês vão usar no aplicativo, caso você inicie a vistoria por lá. E também vai ter os dados do veículo para a gente poder fazer a verificação e, posteriormente, a vistoria. Então, nesse documento, nós vamos ter o motivo da vistoria, a placa, o chassi, o Renavan, se o chassi foi remarcado ou não, o município do emplacamento, os dados do proprietário, os dados do proprietário anterior e as características do veículo. Então, agora a gente vai preencher esses dados aqui no sistema. Então, o motivo da vistoria, a placa, o chassi, o vistoriador. No caso desse vistoriador aqui, a gente tem que preencher o mesmo que vai realizar a vistoria no aplicativo, tá? Porque se vocês preenchem outro vistoriador, pode dar problema no momento de iniciar a vistoria. E o CPF ou o CNPJ do comprador. E vai clicar aqui em consultar. Então, o sistema vai fazer uma consulta na SET para ver se esse veículo realmente está distribuído para a sua ECV. E aí, caso chegue uma mensagem de que o veículo não está distribuído para a sua ECV, você primeiro vai verificar se você colocou os dados corretos, né? E se mesmo com os dados corretos continuar dando essa mensagem, aí vocês têm que ir até o site do Detran para verificar para qual ECV o veículo foi distribuído e informar o cidadão qual ECV eles devem procurar para realizar a vistoria. E em caso o veículo seja realmente distribuído para a ECV de vocês, essa primeira tela da ordem de serviço vai ser aberta. E aqui nós temos as informações que a gente preencheu na tela anterior e essa informação de veículo oficial. No caso de veículos oficiais, por enquanto, as ECVs não estão autorizadas a realizar o serviço. Portanto, se acontecer de algum veículo oficial chegar até a ECV de vocês, vocês precisam direcionar o cliente para procurar diretamente a Ciretran para realizar essa vistoria. Mas caso a Ciretran se negue a realizar a vistoria e retorne o veículo para vocês, vocês devem entrar em contato com o suporte técnico da Otimiza para receber orientações de como proceder. Então, agora vamos preencher os dados dessa tela. No caso de itens com esse sinalzinho vermelho aqui, significa que são itens de preenchimento obrigatório. Nessa tela, a gente vai ter o grupo e o subgrupo. O grupo, ele é preenchido de acordo com a modalidade da vistoria. Em Minas Gerais, a gente tem as vistorias fixa e móvel. Então, aqui nós vamos selecionar a opção referente ao tipo de vistoria, e aí, selecionando o grupo, o subgrupo já vai ser preenchido automaticamente. Hoje, a gente vai fazer o treinamento só considerando a vistoria fixa, tá? E aí, outro campo que já vai vir preenchido automaticamente é o valor dessa vistoria, que é um valor pré-definido pela ACET. Então, ele já vai voltar, né, preenchido para vocês de acordo com a modalidade da vistoria. E aí, preenchendo os dados obrigatórios dessa tela, a gente pode clicar aqui em salvar e avançar para a próxima etapa. A gente pode avançar usando essas setas aqui de cima, ou o menu na lateral esquerda.
E a gente consegue retornar para as telas anteriores, tanto pelas setas, quanto pelo menu também, clicando na tela exata que a gente quer pular. Nessa próxima tela, nós temos as características BIM, que são alguns dados do veículo retornados pela sete. Essa tela é só para leitura e conferência, então a gente não tem que preencher nada. E aí, na próxima tela, nós vamos preencher os dados do proprietário e do comprador do veículo. Então, com a consulta realizada, a gente vai ter já preenchido automaticamente o nome ou razão social do comprador. Porém, esses dados, eles têm que ser exatamente iguais aos do documento de identificação. Então, se tiver faltando algum sobrenome, por exemplo, aí vocês têm que vir aqui e corrigir manualmente, tá? Ele tem que estar igualzinho ao documento de identificação. E aí depois a gente preenche o CEP, que também é outro dado obrigatório dessa tela. E aí, clicando aqui nessa lupa, a gente consegue puxar os dados desse endereço, né, desse CEP, e aí a gente vai precisar preencher só aqui o número, né, do imóvel e o número de telefone. A gente tem que preencher aqui também, ele também é obrigatório. Ai, peraí, que deu errado. Então, preenchendo esses dados obrigatórios, a gente pode salvar novamente e passar para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, a gente tem os dados do contratante do serviço. O contratante do serviço, ele é quem vai pagar por esse serviço. Então, é o nome em que a nota fiscal vai ser emitida. E aí, caso o contratante seja o próprio proprietário ou o comprador do veículo, né, vocês podem clicar aqui e copiar os dados do proprietário. E aí vocês conseguem puxar e poupar um tempo. Caso seja outra pessoa, por exemplo, o despachante, aí vocês têm que preencher com os dados dele aqui. Na próxima etapa, a gente tem os dados do responsável pela apresentação do veículo na ECV. Como a Gabriela já falou antes, existem algumas pessoas que podem apresentar o veículo na ECV, que essas pessoas são o proprietário ou comprador do veículo, o pai, irmão ou filho com documento que identifique o parentesco, marido e esposa com certidão de casamento ou de união estável, um despachante com uma credencial válida, advogado com procuração simples e terceiros com procuração reconhecida em cartório. Então, assim, muita atenção, porque no caso de terceiros, seja quem for, é obrigatória a apresentação de uma procuração reconhecida em cartório de notas. Então, se o responsável pela apresentação do veículo for a mesma pessoa do proprietário ou comprador, ou o contratante do serviço, vocês podem clicar aqui e copiar os dados deles também. Caso seja uma pessoa diferente, aí a gente preenche os dados aqui. E aí, agora, depois de preencher os dados do proprietário, contratante, condutor, vocês vão receber o documento da ordem de serviço. E aí o regulamento técnico fala que o cidadão tem que fazer o aceite do serviço de vistoria, ou seja, assinar a ordem de serviço para que a ECV possa iniciar o processo de vistoria. E aí, a partir do momento que a ordem de serviço é emitida e o cidadão faz o aceite desse serviço, o vistoriador pode iniciar a vistoria pelo aplicativo. E aí, esse processo todo que eu mostrei aqui, ele pode ser feito por uma pessoa que fica especificamente responsável por esse processo de recepção do cliente, se existir essa pessoa na ECV. Só que nada impede também que o próprio vistoriador faça esses passos. Aí, antes da gente passar para o processo fotográfico, eu ainda tenho duas telas aqui que podem ser preenchidas nesse momento de recepção do cliente ou pela pessoa da recepção. A primeira pessoa é essa tela de... Desculpa, gente. A primeira tela é essa de lançamentos, onde a gente vai confirmar que o cidadão fez o pagamento desse serviço à ECV. E aí, o regulamento técnico exige que vocês aceitem o pagamento em Pix, e o Código de Defesa do Consumidor exige que todos os estabelecimentos devam aceitar pagamentos em dinheiro, né? Então, a ECV tem que ter pelo menos essas duas opções de pagamento. Porém, se vocês desejarem oferecer alguma outra opção, né, tipo cartão de crédito ou débito, vocês podem oferecer também. E aí, aqui vocês selecionam a opção que o cidadão escolheu e clicam aqui em salvar. E aí, vocês já vão registrar o recebimento desse valor. Na próxima tela, a gente vai ter os dados da nota fiscal. Essa nota ela vai ser emitida no site da prefeitura. Então, as orientações para o processo de emissão de nota fiscal, vocês têm que pegar com a contabilidade de vocês. E aí, quando vocês emitem
essa nota fiscal no portal da prefeitura, vocês vão pegar o número da nota, né, os dados da nota, e preencher nessa tela. Nessa tela, apenas o número é obrigatório. Os outros dados são opcionais, mas a gente pode importar o XML da nota, o PDF da nota, o que vocês preferirem aqui também. E aí, avançando para a próxima etapa, o sistema já vai solicitar o processo fotográfico de vistoria, e aí esse processo é feito pelo VistaSoft app, e a Gabriela vai dar algumas orientações sobre como realizar esse processo para vocês, depois a gente volta para finalizar aqui no VistaSoft. Vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Bom, como a gente explicou, né, o processo fotográfico ele é realizado pelo VistaSoft app, e aí nele vocês vão tirar todas as fotos e fazer os vídeos que são exigidos pela SET, vão preencher o checklist e vocês também conseguem inserir observações no laudo pelo próprio aplicativo. E, gente, cada tipo de veículo possui características específicas, né? Por isso, a lista de fotos do aplicativo ela é adaptada automaticamente de acordo com o tipo do veículo. E aí, dessa forma, uma vistoria de motocicleta, por exemplo, não vai exigir uma foto do para-brisa, enquanto uma vistoria de semi-reboque não vai exigir a foto da numeração do motor, né? Esses são alguns exemplos. Essa adaptação ela é feita pelo próprio aplicativo, então vocês não precisam se preocupar com isso, tá? O aplicativo ele também identifica a partir da base de dados da Prodenge se o veículo possui placa cinza ou se ele possui placa Mercosul. Antes da gente iniciar a explicação sobre o processo fotográfico, eu vou passar algumas orientações para vocês. A primeira aí, né, que não é possível anexar imagens da galeria do celular lá no aplicativo, salvo algumas exceções que a gente vai mostrar aqui, que são as fotos de resultado do vídeo do CRLV, ATPV, e do resultado ali do QR Code das placas dianteira e traseira. No caso da placa Mercosul, né? Para poder fazer o processo fotográfico, então, vocês vão precisar ter o aplicativo Vio instalado no celular que vocês estão utilizando para fazer a vistoria ou em algum outro celular que fique disponível na ECV para vocês utilizarem. Um ponto muito importante é que é proibido tirar foto de foto, tá? As únicas possibilidades de tirar foto de uma tela de um celular, por exemplo, seria o caso da validação de QR Code, que eu vou mostrar como que funciona no processo fotográfico, né? Ou de um documento digital. E mesmo assim, o vistoriador tem que ficar atento e validar se o documento digital é legítimo e não se trata apenas de um print ou de uma foto do documento digital, por exemplo, tá? Outra orientação é que é de responsabilidade da ECV realizar as vistorias por completo, tá? Inclusive com a verificação do funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios do veículo, né, e verificar se existem alterações de características não regularizadas, mesmo que não seja necessário fazer foto dessas verificações, tá? Um exemplo é que a ECV tem que verificar o funcionamento dos cintos de segurança, mesmo que a SET não exija foto desse item. Além disso, né, é fundamental que a ECV verifique todos os vidros com relação à conformidade com o número de identificação veicular, que é o VIS, e reprovar caso não esteja de acordo, né? Mesmo que não seja obrigatório tirar foto de todos os vidros. Então, mesmo que não tenha registro, né, de foto desses itens, a SET consegue validar se a ECV verificou os equipamentos por meio da gravação da câmera panorâmica, que é essa que eu estou passando para vocês aí na apresentação, e essa gravação ela fica registrada durante 10 anos, e a SET pode fiscalizar o serviço dos vistoriadores por meio desse vídeo durante todo esse período. Então, gente, além de contar com o nosso apoio, né, do Grupo Otimiza e dos nossos materiais com as orientações sobre os processos de vistoria propriamente dito, as ECVs franqueadas ou licenciadas têm uma rede para apoiar vocês nessas dúvidas, né, e nessas dificuldades do dia a dia. Então, vocês podem pedir ajuda nesse sentido para a franqueadora ou para a licenciadora de vocês, mas saibam que vocês sempre podem contar com a gente, tá? Passando aqui para a próxima orientação, o login do vistoriador ele é pessoal e intransferível, então não é possível usar o login de um outro vistoriador, tá? Cada um tem que ter seu próprio login e a senha, e eles são criados na hora de cadastrar o vistoriador pelo VistoSoft. E por último, a portaria 7, número 567,
de 2024 passou a exigir que o aplicativo tenha recursos de inteligência artificial que permitam validar alguns aspectos e que a gente vai ver a seguir na explicação sobre o processo fotográfico. Nesse momento, a gente não vai passar todo o processo, né? A gente vai apresentar algumas das fotos que possuem funcionalidades específicas e que vocês precisam saber na hora de executar a vistoria, tá? Eu vou voltar a compartilhar a tela do aplicativo com vocês para a gente iniciar aí o nosso processo. Vou voltar aqui para o aplicativo, fazer o meu login. Aqui a gente já tinha aberto a vistoria, né? Aqui a gente tem a aba de veículo e a aba de proprietário. E essas abas, elas são só para visualização dos dados mesmo, então vocês não precisam alterar, né, nem preencher nada aqui. E aí, para iniciar o processo fotográfico, é só ir na aba de fotos. Para iniciar a vistoria, o vistoriador vai precisar fazer o reconhecimento facial inicial, tá? Sem isso, não é possível prosseguir com o processo. Então, para fazer essa selfie, é só ir no ícone no canto inferior esquerdo da tela do aplicativo e posicionar o rosto dentro da elipse que vai aparecer. E aí é só vocês irem ajustando a distância e o próprio aplicativo vai fazer essa foto de forma automática. E aí, feita a foto, é só ir no ícone de check que fica do lado direito da tela e prosseguir com a vistoria. Depois dessa selfie, a primeira foto a ser capturada deve ser obrigatoriamente a foto da câmera panorâmica, tá? Isso porque é necessário selecionar a câmera correspondente ao box de vistoria que está sendo utilizado para poder iniciar ali a filmagem de todo o processo. E assim você vai garantir que a vistoria está sendo gravada de forma correta, né? Se a câmera panorâmica não estiver funcionando, significa que o vídeo não está sendo gravado, tá? E nesse caso, não é possível prosseguir, nem finalizar ali, né, a vistoria. E, além disso, você vai conseguir validar se o veículo está sendo enquadrado por completo pela câmera, e se não tiver, você consegue fazer o ajuste, né, do posicionamento do veículo antes de iniciar o processo fotográfico, seguindo as regras da A7. A foto também tem que permitir a identificação da cor do veículo, então não pode estar, a imagem, né, não pode estar estourada nem muito escura, de forma que confunda a cor do veículo. Para tirar a foto da câmera panorâmica, vocês vão então selecionar a opção panorâmica, e aí vocês vão selecionar o box correspondente, né, aquele em que o veículo está posicionado. E aí é só aguardar, a imagem vai aparecer, né, vai carregar. Deixa eu selecionar o box. Gente, quando a câmera está com algum problema de sinal, alguma coisa relacionada a isso, aparece essa falha, tá? A falha ao tentar se comunicar com o MPI. E aí, quando der isso, vocês podem conferir se o MPI está realmente aberto, né, ou não. Se ele estiver aberto, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte técnico para poder averiguar qual que pode ser o problema, tá certo? Aí aqui, né, apareceu a imagem da câmera panorâmica, e aí para capturar, né, essa foto, é só ir no ícone de câmera aqui, e pronto, agora é só prosseguir. Depois da foto da câmera panorâmica, a próxima foto deve ser a do responsável pela apresentação do veículo, uma vez que o regulamento técnico exige que essa foto seja feita lá no início da vistoria. E também é importante porque, às vezes, o responsável pelo veículo, ele só deixa o veículo lá, né, e sai para fazer algumas outras coisas, para voltar só ali no momento da emissão do laudo. Então, é importante que vocês façam essa foto logo ali no início, para não correr o risco, né, de a pessoa não estar ali na hora que vocês precisam tirar essa foto. E aí, para isso, é só ir nessa foto, né, de responsável pelo veículo, vai abrir a câmera e funciona da mesma forma ali que a foto do vistoriador, né? Vai encaixar o rosto na elipse e o aplicativo vai fazer essa foto sozinho, né?
E aí, gente, é importante ressaltar aqui que tanto a foto do vistoriador como a foto do responsável pelo veículo devem ser feitas com as feições sérias. Então, não é para fazer careta ou para brincar na hora de tirar a foto, porque esse é um processo de documentação, né? Com exceção, né, da foto panorâmica e do responsável pela apresentação do veículo, as demais fotos são validadas pela inteligência artificial, que eu tinha comentado com vocês, né, que passou a ser aplicada aí no aplicativo por conta da exigência da portaria da ACET. E aí, depois que a gente tira a foto, né, eu vou mostrar aqui para vocês como que aparece. Deixa eu fazer uma foto aqui. Eu vou dar o exemplo aqui da foto do documento de identificação do responsável, tá? Então, a gente vai tirar a foto aqui. Aqui a gente tem uma pré-visualização. Nesse momento, a gente consegue rotacionar a foto, né? Cortar ela. Se tiver tudo ok, é só ir no ícone de check. E aqui vocês têm a pré-visualização de como vai aparecer lá no laudo. E aparece, então, agora esse botão de validar imagem por IA. Como eu disse, com exceção da foto panorâmica e da do responsável pela apresentação do veículo, as demais fotos vão ser validadas pela IA, então vocês precisam selecionar esse botão, e aí vai então carregar, né, a análise da IA, e vai retornar ali uma validação positiva ou negativa, né? Quando a IA considera a imagem conforme, vai aparecer essa mensagem de imagem confere na cor verde, e aí é só prosseguir, né, no ícone de check aqui, do lado direito. Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona quando a validação ela retorna de forma negativa, tá? Vou apagar aqui só para dar um exemplo para vocês. Aqui eu estou tirando a foto de um CRV no lugar da foto do documento de identificação do responsável pelo veículo. E aqui eu vou colocar validar imagem por IA. Vai carregar, né, a análise. E aí vocês estão vendo que retornou essa validação negativa, né? Informando ali que não confere, né, com o tipo de foto, né? E aí vocês vão ou precisar refazer essa foto, né, da maneira correta, ou um ponto importante, né, que a validação negativa da inteligência artificial, ela não é impeditiva, tá, gente, para a emissão do laudo. Essa nova tecnologia, ela está em fase de aprimoramento, então pode ser que haja falhas em algumas validações. Mas é sempre importante levar em consideração o resultado que a inteligência artificial traz para vocês, tá? E aí vocês vão conferir e refazer a foto se for necessário. Se vocês considerarem que a foto está ok, que está tudo certo, vocês podem prosseguir sem problemas, mesmo que a validação da IA tenha retornado de forma negativa, tá? De novo, essa validação negativa, ela não impede a emissão do laudo, né, o prosseguimento ali do processo de vistoria, tá? A IA veio para somar ali, né, no trabalho do vistoriador, para auxiliar em algumas validações, tá? Então, continuando aqui, né, o nosso processo fotográfico, no caso do CRLV, né, que é o documento ali do veículo, né, também pode ser apresentada a nota fiscal, em caso de veículo 0 quilômetro, também pode ser apresentado um boletim de ocorrência, a carta de arrematação de leilão, entre outros documentos que são previstos lá no regulamento técnico da ACET. Tá? No caso de apresentar o CRLV, que vai ser a maioria, a ACET vai exigir que vocês validem esse documento por meio do QR Code, utilizando o aplicativo Vio, e aí eu vou mostrar para vocês como que funciona essa validação, tá? Vocês vão acessar o aplicativo Vio, e aí ele abre direto na câmera, né? E aí vocês vão posicionar a câmera lá no QR Code do CRLV para o aplicativo fazer a leitura e a validação do código. Aí vocês vão posicionar, vai fazer a leitura, aqui eu estou fazendo uma simulação, né? E aí depois que lê o CRLV, o QR Code do CRLV, vai aparecer então essa imagem, né, com os dados validados ali do CRLV, e vocês vão, então, fazer um print dessa tela,
e aí vocês vão anexar lá no VistaSoft app, tá? Eu vou demonstrar aqui como que a gente faz, né, para anexar. Aqui, então, vocês vão nessa opção de resultado via QR Code, no caso do CRLV, vocês vão pressionar essa foto, e aí vai aparecer esse menu, e vocês vão selecionar a opção anexar da galeria. Aí vocês vão na galeria de vocês e vão buscar aqui o print que vocês fizeram, né, da validação do QR Code do CRLV. Como eu disse, aqui vocês conseguem fazer rotação, né, da foto e o recorte. E pronto. E aí vocês, como eu disse, né, vocês também podem fazer isso num segundo celular, né, utilizar um outro celular para abrir o aplicativo View e fazer essa validação. E aí, nesse caso, vocês podem tirar, né, a foto ali diretamente do VistaSoft app da tela de um outro celular. E aí, gente, é importante ressaltar aqui que não basta apenas anexar essa imagem, né? Então, além de fazer essa validação do QR Code e a captura da imagem, o historiador também precisa verificar os dados que estão ali, né? E fazer essa comparação entre as informações que foram exibidas no VIO e aquelas que estão presentes no documento que foi apresentado pelo responsável do veículo, tá? E agora, né, com a tecnologia de IA, também é necessário fazer a validação dessa imagem, tá? Então, a gente, né, fez a foto, é só tocar na foto e fazer a validação da imagem por IA. Deu aqui que a imagem confere e é só prosseguir. A gente também incluiu no VistaSoft app a opção para vocês fazerem a foto do CRV ou do ATPV para complementar a vistoria, tá? E no caso do ATPV, vocês vão fazer uma foto do documento, enquadrando ele certinho, né, como os demais documentos, e também tem um espaço para vocês anexarem o print da validação do QR Code, que funciona dessa mesma forma que eu acabei de explicar do CRLV, e lembrando de novo que o historiador precisa validar os dados e fazer essa comparação, né, entre os dados que foram retornados lá pelo VIO e aqueles que estão no documento que foi apresentado pelo responsável pelo veículo. Se for apresentado um CRV, vocês vão fazer a foto da frente do documento e também tem um espaço para vocês fazerem a foto do verso do CRV. Nas fotos de documentos, gente, é interessante que vocês busquem tirar fotos com documento centralizado, tá? E com fundo neutro, né? Além disso, as fotos elas têm que estar bem recortadas, elas precisam estar nítidas e claras, né? A gente tem que conseguir ler as informações do documento a partir das fotos que vocês tirarem. Como eu disse, aqui a gente não vai passar todo o processo fotográfico com vocês, porque a gente vai focar em algumas fotos específicas, né? Que possuem alguma orientação mais complexa. Então, eu vou pular aqui para a foto da traseira em 45 graus. Só um momento. Então, né, a gente seleciona aqui a foto do veículo obtida em 45 graus. E aqui, gente, é importante lembrar que o veículo tem que estar com os vidros fechados e os faróis acesos, tá? E a foto precisa mostrar a placa traseira e a lateral do veículo. Lembrando que o lado que vocês fazem essa foto da traseira tem que ser o lado oposto àquele que vocês vão fazer da foto dianteira. Por exemplo, se vocês tirarem a foto da traseira do lado esquerdo, na hora de fazer a foto da dianteira em 45 graus, vocês vão ter que tirar a foto do lado direito. E a inteligência artificial vai validar essa questão, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui da foto, né, e fazer a validação da IA para vocês verem. Vou no botão aqui, validar a imagem por IA. E aí deu a imagem confere e é só prosseguir. A foto da dianteira em 45 graus funciona da mesma maneira, né? Vocês só precisam lembrar de fazer do lado oposto sempre, tá? Nessas duas fotos, a inteligência artificial valida tanto o ângulo e o lado como a placa do veículo, tá? E se a validação falhar, vocês precisam conferir se o lado está correto, né? E se a placa não está obstruída, ou muito escura, ou muito clara ali na foto, tá? Aí eu vou mostrar o exemplo aqui da foto da dianteira. Aqui vocês podem ver, né, que o lado tá certinho, ó, lado oposto. E aqui a gente valida
com a IA também. Prontinho, deu a imagem, confere. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a leitura OCR da placa traseira. Placa traseira OCR aqui. A leitura OCR, gente, é o reconhecimento óptico de caracteres, tá? E aí, para fazer essa foto, é bem simples, vocês vão apontar ali a câmera para a placa traseira do veículo, né, e tirar a foto normalmente. E aí eu vou fazer a demonstração aqui para vocês e explicar o que vocês precisam fazer depois. Vou fazer a simulação aqui. Aqui a gente consegue fazer rotação, né? E aqui vocês viram que, né, o aplicativo retorna aí a placa, né, que ele identificou, e agora a gente vai fazer a validação da imagem por IA, e o aplicativo vai retornar a validação positiva ou negativa. No caso da validação negativa, tá, vai aparecer a imagem de leitura de número de placa, informando que não foi possível identificar a numeração da placa na imagem, tá? E aí, nesse caso, vocês vão informar, vai aparecer um campo de motivo da falha, e aí, nesse campo, vocês vão informar, né, qual foi o motivo ali que pode ter ocorrido para ter essa falha. E aí, o vistoriador vai ter que ver se foi porque a leitura ótica confundiu, por exemplo, um 0 com a letra O, ou o número 1 com a letra I, ou se a placa está suja, ou se ela está danificada, ou se a placa realmente não condiz com a sequência daquela de registro do veículo. Então, a leitura OCR negativa não quer dizer necessariamente que o veículo tem que ser reprovado, né? O historiador vai precisar avaliar, a partir dos seus conhecimentos, das regras de vistoria e das evidências que foram ali apresentadas, o que levou a esse resultado do reconhecimento óptico, tá certo? E se a placa tiver, confere, né? Tá certo? É só prosseguir. Agora, eu vou mostrar para vocês como que funcionam as fotos do resultado do QR Code da placa Mercosul. E é importante lembrar, né, que tem que fazer tanto da placa dianteira como da placa traseira, tá? Nessas fotos, vocês também vão precisar fazer um print, né, a captura de tela ali dos dados de estampagem da placa e anexar esse print no VistoSoft app. E aí eu vou passar um vídeo aqui para vocês que explica o passo a passo de como fazer essa validação, porque ela funciona um pouco diferente do CRLV e do ATPV, e aí vocês vão ver como que a gente anexa ali no VistoSoft app também. Vou passar aqui o vídeo. Para realizar a foto, resultado view QR Code da placa dianteira e traseira, é necessário utilizar o aplicativo View e o portal de serviços da Senatran. Se você ainda não tem o aplicativo instalado no celular, basta baixá-lo na Play Store. Para fazer o registro corretamente, siga os seguintes passos. Abra o aplicativo View no seu celular. Aponte a câmera para o QR Code. O aplicativo fará a leitura do código e irá gerar um número serial. No canto superior direito da tela Detalhamento, clique no ícone Informações, que te levará à página Informações do documento. Nessa página, clique em Portal de Serviços Senatran. Você será direcionado para a página Consultar placa veicular. Nela, o número de série do QR Code já estará preenchido. Portanto, apenas insira todos os caracteres da placa no campo Placa e clique em Prosseguir. Em seguida, faça um print, ou seja, uma captura de tela das informações exibidas em Dados da estampagem. Agora, no VistoSoft app, pressione o campo da foto Resultado View QR Code e clique em Anexar da galeria. Selecione a captura de tela do resultado obtido pela consulta no portal da Senatran. Lembre-se de repetir o procedimento para a placa dianteira e traseira.
Para validar outros documentos como o CRLV, o ATPV e até mesmo a CNH, faça a leitura do QR Code disponível nos documentos pelo aplicativo Vio. Confira todos os dados que o Vio apresentou e compare-os àqueles presentes no documento. Se houver divergência, isso deve ser apontado no laudo. Gente, a gente deixou aí para vocês, né, no chat, esse vídeo. Então, todos esses materiais, né, que a gente está passando aqui, a gente vai deixar o link no chat para vocês conseguirem acessar com mais facilidade, tá? Depois. Vou voltar a compartilhar aqui a tela do aplicativo. Agora eu vou explicar para vocês a foto do odômetro, tá? Na foto do odômetro, gente, é importante tomar cuidado para a gente não confundir com a função trip ali no painel do veículo, tá? A função trip, ela mostra só uma quilometragem parcial e o que a gente realmente quer é o odômetro, que vai mostrar a quilometragem total do veículo, tá? É esse o dado que vocês precisam capturar. Eu vou capturar aqui a foto do odômetro e mostrar para vocês o que precisa ser feito logo depois. Bom, fez a captura, né, da foto do odômetro, e aí vocês vão digitar o número da quilometragem nessa caixa de texto do aplicativo, tá? E tem que ser exatamente o mesmo número, né, que aparece na foto. Então, eu vou digitar aqui a quilometragem, e aí a gente vai, então, no botão ali de validar imagem por IA, para fazer essa verificação. Nesse caso específico, a IA não vai validar o que está escrito, tá? Ela vai validar se o que está na imagem se trata realmente de um odômetro. Então, vocês precisam ficar bastante atentos aí, né, na digitação da quilometragem, tá? Para não haver erro. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a foto do chassi, tá? Deixa eu pegar aqui a foto, número de identificação do chassi. A gente aponta lá para o chassi. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente faz depois. É parecido ali com a foto do odômetro, né? Na foto do chassi, gente, a gente tem que pegar a numeração por completo, tá? Não pode deixar nenhum caractere de fora da foto. E é importante lembrar que a numeração tem que estar legível. Então, vocês precisam pensar ali na luminosidade da foto e na nitidez também, tá? Tá feita a foto aqui, né? Então, agora a gente precisa escrever nessa caixa de texto o número do chassi. E precisa ser exatamente o que a gente está vendo ali na foto também, que nem no caso do odômetro, tá? Então, vou colocar aqui 9BD 18 22 38 22 03 07 92. E aí, a gente vai no botão de validar imagem por IA, e a IA vai fazer essa análise aí e vai retornar para a gente. E aí, gente, essa validação específica, né, como eu disse, ela vai verificar se o que você digitou condiz com o que está ali na foto, né, o que está escrito na foto. Mas isso, né, não tira a obrigação ali do vistoriador de verificar se a numeração do chassi é realmente legítima. Por isso, além de fazer esse procedimento, vocês precisam comparar a numeração presente no veículo, né, e aquela que está lá no documento e ver se tem alguma divergência. E, além disso, conferir também as questões de suspeita de adulteração, né? Se tem algum enxerto, se teve alguma marcação, algum lixamento, tá? Quando o chassi tiver alguma irregularidade que impeça a validação dos caracteres, eu vou voltar aqui só para mostrar a vocês a opção que tem, depois que faz a foto. Se o chassi tiver oxidado, por exemplo, né, e aí vocês não conseguem fazer a leitura ali, né, daquela sequência, vocês vão então selecionar essa opção, possui não conformidade, que impede a validação, e aí nesse caso, quando vocês marcam isso, vocês não precisam fazer a validação por IA, tá? Vou fazer a validação aqui só para a gente conseguir prosseguir. E aí, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a funcionalidade da consulta de padrão de chassi e motor, que auxilia vocês aí nessa validação do chassi, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer a foto do motor. Número de identificação do motor, a gente aponta lá para o motor, faz a foto.
E aqui, gente, na foto do motor, né, a gente vai digitar a numeração nessa caixa de texto, só que na hora de digitar, vocês vão precisar levar em consideração a numeração que está lá no bloco, né, do motor, que a gente tirou foto, e aliar isso à forma de digitação do documento do veículo, tá? Isso porque cada fabricante cadastra essa informação de uma forma diferente. Então, o historiador precisa testar, entre aspas, o padrão de escrita dessa numeração que está lá no bloco. Então, se no documento a numeração tem caracteres especiais, como asterisco, espaço, hífen, vocês vão inserir eles na hora de digitar aqui no aplicativo. Mas não pode inventar nenhuma informação, tá? Vocês precisam juntar, né, o que está escrito no bloco do motor e a forma como isso está escrito no documento do veículo. E aí, depois de digitar a numeração, vocês vão lá validar a imagem por IA. Vou colocar aqui. E aí, vai validar a imagem por IA e o aplicativo vai retornar aí para a gente essa verificação. No caso do motor, gente, essa validação também vai verificar ali se o que você digitou condiz com o que está escrito na foto, tá? Então, de novo, isso não tira a obrigação do vistoriador de verificar se a numeração do motor é legítima. E aí, deu confere, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz a consulta de padrão de chassi e motor, tá? Então, funciona nas duas fotos, tá? Vocês vão pressionar a foto que vocês desejam, isso é depois de fazer a fotografia. E aí vai aparecer um menu, e aí vocês vão selecionar a opção comparar padrão, e aqui vocês vão inserir, né, o ano modelo e o ano fabricação, tá, do veículo, e aí vão dar OK e vai aparecer uma galeria, né, e vocês vão conseguir fazer a comparação aí da foto, né, que vocês tiraram ali do bloco do motor e do chassi também, com as fotos da nossa galeria. O que é essa galeria, né? O que é comparar o padrão? Essas fotos que estão presentes aqui na galeria, elas foram feitas de veículos, né, que foram aprovados por outras SCVs que são também clientes aqui do Grupo Otimiza, tá? Então, é um compilado dessas fotos, e aí vocês conseguem comparar para entender ali, né, se tem alguma adulteração, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso auxilia bastante. Então, comparar esses padrões contribui bastante nessa verificação da autenticidade, e a consulta também pode auxiliar ali na confirmação de que o vistoriador está tirando foto do agregado correto, porque no compartimento do motor, por exemplo, existem diversas outras numerações que podem se confundir, né? E, além disso, vai ajudar na detecção de adulterações, como, por exemplo, a de tipologia ou de método de gravação, né, conforme ano, tipo e modelo do veículo, e isso oferece mais segurança e mais qualidade na realização das vistorias, tá? E aí, para voltar, é só clicar na setinha. E aí, gente, falando em motor ainda, né, existem alguns modelos de veículos que possuem um motor de difícil acesso, né, então o vistoriador não consegue acessar somente com celular, tá? E aí, nesses casos, vocês podem utilizar o boroscópio, que é um aparelho com uma sonda flexível e uma câmera na ponta, e eu vou colocar um vídeo que a gente preparou aqui mostrando o passo a passo da utilização do boroscópio. Só um momento. Você sabe como usar o boroscópio na vistoria? A principal função do boroscópio é fotografar o número do motor. Para usar o boroscópio, você deve conectar o aparelho ao celular por Wi-Fi, Bluetooth ou USB, de acordo com as configurações do boroscópio e diretrizes do Detran do seu estado. Vamos ver como funciona na prática. Para conectar o boroscópio ao VistaSoft app, ligue o boroscópio e conecte o celular à rede Wi-Fi do boroscópio. O boroscópio possui uma rede de Wi-Fi própria, que é acionada quando ele é ligado. Depois, volte ao VistaSoft app. Pressione e segure o campo da foto número de identificação do motor. Selecione a opção Utilizar boroscópio. Se o seu modelo de boroscópio possui duas câmeras, é possível que apareçam duas imagens na tela. Para visualizar a imagem de apenas uma das câmeras, basta acionar o botão responsável pelo controle das câmeras no boroscópio. Com o boroscópio conectado, guie a sonda até a numeração do motor.
com a numeração enquadrada e focada, capture a foto pelo VistaSoft app normalmente. Se a imagem do boroscópio não atender à resolução mínima definida pelo Detran do seu estado, essa informação vai aparecer na tela do VistaSoft app. Caso seja necessário alterar a resolução, faça a mudança no aplicativo indicado pelo fabricante do boroscópio. Ressaltamos ainda que não é possível se conectar ao VistaSoft app se o modelo do boroscópio não for compatível com o aplicativo. Em caso de dúvidas, acione a nossa equipe de suporte técnico. Falando também sobre motor, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona no caso de motor inacessível, né? Que diferente do motor de difícil acesso, é um motor que nem com o boroscópio a gente consegue alcançar a numeração, tá? Eu vou voltar a compartilhar a tela do aplicativo para mostrar o que vocês têm que fazer lá quando isso acontece. Aqui, no nosso menu de fotos, deixa eu voltar para a nossa vistoria aqui. Quando você identificou, né, que o motor é inacessível, você não vai conseguir nem com o boroscópio alcançar ali a numeração, você vai então pressionar a opção da foto do motor e aí vai aparecer esse menu e aí vocês vão selecionar essa opção numeração inacessível. Assim vocês vão ter 72 horas para ir junto com o cidadão até uma oficina para retirar a peça que está obstruindo a numeração e fazer essa foto. E aí vocês vão retornar para a ECV e finalizar e enviar, né, o processo fotográfico, tá? E aí, né, a última coisa que a gente tem no processo fotográfico é o vídeo, tá? No processo fotográfico da vistoria fixa, a SET exige um vídeo de, no mínimo, 60 segundos, e aí ele deve iniciar na traseira do veículo, de forma que dê para identificar a placa dele, e contornando o veículo até a dianteira, tá? E aí, gente, também dá para a gente fazer, além das fotos obrigatórias, né, a gente pode incluir fotos extras, tá? É interessante utilizar esse recurso da foto extra quando o veículo apresenta, por exemplo, película automotiva, e aí você adiciona uma foto da chancela da película, né, mostrando o nível de transmitância luminosa. Se tiver um farol quebrado, você pode fazer foto disso. Pode ser alguma alteração de característica, né, regularizada ou não, ou de algum documento complementar, como o certificado de segurança veicular, né, o CSV, que pode ser apresentado que deve ser apresentado em caso de alteração de característica, ou um inventário, documento de partilha, entre outros. No caso de o responsável pela apresentação do veículo não ser o proprietário ou comprador, é necessário comprovar o vínculo do representante, né? Então, a foto extra é essencial nesse caso, para tirar foto da procuração ou de outro documento que comprove o vínculo, né, evitando problemas futuros, tá? Então, vocês podem incluir foto de qualquer item, documento ou evidência que vocês julguem pertinentes para aquela vistoria. E aí, para adicionar fotos extras, é só clicar no ícone da câmera com o sinal de mais, aí no aplicativo, tá? Aqui no menu inferior, né, do aplicativo. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Aí vocês podem ver, né, que abriu, então, um campo ali da foto extra. É só ir nela. E aí vocês conseguem abrir a câmera, né, e conseguem prosseguir ali para poder finalizar o processo fotográfico, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui da apresentação com vocês para mostrar como que fica, né, o resumo IA, depois que a gente termina ali de fazer a vistoria. Aliás, antes disso, eu vou mostrar para vocês como que funciona o checklist de vistoria, tá? Só um momento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um vídeo que a gente preparou. No VistaSoft app, na etapa de preenchimento do checklist da vistoria, você deve marcar os itens como aprovados, reprovados, apontamentos ou suspeita de fraude, de acordo com o que foi observado na vistoria. Se for o caso, é possível aprovar um grupo de itens de uma só vez, selecionando este ícone no título do grupo.
como neste exemplo. Para facilitar o preenchimento do checklist, também é possível procurar por um item específico no campo de busca, bastando preenchê-lo. Portanto, uma dica é aprovar por grupos e fazer a busca por aqueles que devem ser reprovados, apontados ou marcados como suspeita de fraude, quando a situação exigir. Lembre-se de que todos os itens devem ser avaliados. Cada tipo de veículo possui um checklist específico, variando os itens. Por exemplo, um checklist de semi-reboque não apresentará itens relacionados ao motor, enquanto o checklist de uma motocicleta não apresentará itens referentes aos vidros. Após finalizar o preenchimento, vá até a aba Observações e insira os comentários sobre os itens com apontamento ou reprovação, se for o caso. Para enviar o processo fotográfico para o VistoSoft, toque neste ícone e depois em Sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, gente, o checklist, ele é uma parte bem importante da vistoria, que é onde vocês vão marcar se vocês encontraram algum apontamento, não conformidade ou suspeita de fraude, tá? E aí, para esclarecer aqui, né, esses símbolos, o check na cor verde, ele é referente aos itens aprovados, tá? O polegar para baixo na cor vermelha é uma não conformidade. Aí o lápis é referente a um apontamento e o triângulo com a exclamação seria um item de suspeita de fraude. E eu vou esclarecer esses conceitos, né, apontamento, não conformidade, suspeita de fraude, que podem se confundir um pouco. No caso do apontamento, né, de acordo com o regulamento técnico, os itens de apontamento, eles estão relacionados a inconsistências materiais, cadastrais ou documentais do veículo e são ajustáveis pela própria SET. E aí, quando o laudo apresentar apenas apontamentos, o resultado vai ser aprovado com apontamento. No caso da não conformidade, de acordo com o regulamento técnico também, os itens, né, de não conformidade se relacionam com a ausência ou com a má conservação de equipamentos obrigatórios ou itens de segurança, bem como modificações não regulamentadas ou que estejam em desacordo com a legislação. E aí, quando o laudo apresentar alguma não conformidade, o resultado vai ser reprovado. No caso da suspeita de fraude, né, segundo o regulamento técnico, esses itens de suspeita, eles estão relacionados a inconsistências referentes aos sinais de identificação do veículo, né, o cadastro de motor, numeração de chassi, bem como as suspeitas de adulteração no veículo. Então, quando o laudo apresentar alguma suspeita de fraude, o resultado vai ser pendente de validação. Mais para frente, a Letícia vai explicar para a gente com mais detalhes sobre os resultados do laudo e as orientações que a ECV deve dar para o cidadão em cada um dos casos. Gente, os itens do checklist, eles são criados pela própria SET e eles podem sofrer alterações a qualquer momento, tá? A análise do veículo e o preenchimento do checklist vão exigir do vistoriador um conhecimento aprofundado, né, das resoluções do CONTRAN, que determinam as regras de equipamentos obrigatórios, itens de segurança, critérios de identificação do veículo, entre outros elementos, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como marcar algum item no checklist, vocês podem verificar as regras nas resoluções do CONTRAN, né? Como eu disse, a gente tem um e-book das 24 normas que todo vistoriador deve saber de cor, que a gente vai enviar o link aí no chat para vocês. E se vocês continuarem com alguma dúvida, eu sugiro que vocês entrem em contato com a Ciretran, né? Porque a gente não pode realmente sugerir que vocês procedam de uma determinada forma, porque o checklist pode sofrer alterações a qualquer momento, tá? Como vocês puderam ver lá no vídeo também, vocês conseguem inserir observações, né, no laudo pelo aplicativo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a aba de resumo IA, tá? Que é onde vão aparecer as imagens com pendência de análise pela inteligência artificial, né, além daquelas validações que tiveram resultado negativo. Só um momento. Deixa eu voltar aqui. Aqui, gente, vocês podem ver aí, né, na tela, depois que a gente passa pelo checklist e pela tela de observações, né, a gente vai ter ali a aba, né, de resumo IA.
E aqui a gente vai ter as imagens que estão com pendência da validação da inteligência artificial e também aquelas fotos que tiveram um resultado negativo, né, na hora de validar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a imagem do celular com vocês, que vai ser mais fácil. Aí vocês podem ver, né, nesse caso, aparecem aí as imagens com pendência, né, de análise, e aí aparece esse botão aí, processar imagens pendentes. Então, para conseguir enviar o processo fotográfico, vocês precisam apertar esse botão, né, selecionar esse botão, se ele estiver aparecendo aí para vocês, tá certo? Porque só assim a gente vai conseguir enviar o processo. Lembrando de novo que a IA, gente, não é impeditiva, tá? Ela é só um auxílio ali para o vistoriador. Então, se vocês tiverem certeza de que as fotos estão conforme, que elas estão, né, foram feitas direitinho ali, estão nítidas, claras, legíveis, vocês podem prosseguir, mesmo que tenha algum resultado negativo na verificação da IA, tá? Então, processou as imagens, aí a gente vai voltar aqui para essa tela. Que aí vai habilitar, né, o botão de enviar vistoria, tá? Então, depois que vocês fizerem todas as validações da IA, vai habilitar esse botão, ele vai ficar verde, né? E aí é só vocês selecionarem, e aí vocês conseguem fazer o envio do processo fotográfico para o VistoSoft, tá? Então, eu vou voltar a palavra para a Letícia, que agora vai explicar para a gente os demais passos até a emissão do laudo de vistoria. Bom, então, após a realização da vistoria, a gente volta aqui para o VistaSoft. E aí, se por acaso vocês não tiverem como sistema aberto na ordem de serviço que vocês precisam, é só a gente vir aqui no menu Consultas e consultar por qualquer uma dessas opções. Eu vou dar o exemplo consultando o número da placa. Então, vou colocar o número da placa aqui. E vou clicar aqui em Consultar. Normalmente, vai aparecer apenas uma ordem de serviço aqui para vocês, tá? E aí você escolhe a ordem de serviço que você tem que emitir, né? E aí vai abrir essa primeira tela de ordem de serviço aqui no sistema de vocês. Abrindo essa tela, a gente pode avançar direto para a tela que a gente precisa, que é a de processo fotográfico, tanto pelas setas quanto pelo menu lateral aqui, que a gente já pode clicar direto e ir diretamente para ela. Então, agora, o VistaSoft vai identificar, né, o processo fotográfico realizado lá no aplicativo. E aqui você pode fazer a conferência desse processo fotográfico, verificar se as imagens foram capturadas corretamente, se elas estão bem visíveis, com uma boa luminosidade, com uma boa angulosidade, se elas condizem com o que está sendo solicitado. E aí, se tiver alguma foto que precisa ser corrigida, vou mostrar para vocês como é que deve ser feito. Vocês têm que voltar lá no aplicativo, tá? Então, vocês vão voltar no aplicativo. Só um minuto. Vocês vão voltar no aplicativo, selecionar a vistoria correspondente, selecionar a foto que vocês desejam capturar novamente e fazer essa captura como está sendo mostrado aqui no GIF. Então, a gente volta lá, seleciona a vistoria e aí pressiona a foto que a gente quer refazer, toque em limpar, captura uma nova imagem e envia o processo fotográfico. Que aí lá no computador a gente vai remover o processo fotográfico antigo e escolher um novo. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso também. Então aqui, se esse processo está errado e a gente corrigiu ele lá no aplicativo, a gente clica aqui em remover, e aí o sistema vai identificar os processos fotográficos que a gente tem disponíveis. E aí, para você identificar qual que é o processo correto, a gente pode ver aqui pelo horário, né, o último processo enviado, ou a gente pode clicar aqui, clicar em ver fotos, que aí a gente vai ver novamente essa tela com todas as fotos aqui. Com todas as fotos.
e aí a gente pode conferir e ver se é o processo certo mesmo. Então, sendo o processo certo, a gente clica nele, clica em selecionar, e aí, com o processo todo ok, a gente pode avançar para a próxima etapa. Vamos deixar o sistema baixar. A gente avança para a próxima etapa. E aí, nessa tela, a gente vai conseguir ver as características do veículo, é a tela dados da vistoria. Então, inicialmente, vão aparecer as características enviadas pela SET, mas aqui vocês vão ajustar de acordo com as características que vocês coletaram na vistoria. Então, por exemplo, se a cor mudou, vocês vão ajustar isso aqui. Se a categoria mudou, vocês vão ajustar isso aqui também. Então, vocês vão atualizar essa tela de acordo com as informações atuais do veículo, com as características atuais do veículo. E aí, além dessas características que vocês vão preencher aqui, só um minuto, a gente também vai ter os números de quilometragem, número de chassi e número de motor, que são referentes ao que vocês digitaram no aplicativo. Porém, se vocês verem que vocês digitaram alguma coisa errado, vocês podem alterar aqui também, corrigir aqui pelo sistema também. E aí, aqui abaixo, a gente vai ter o número do chassi e o número do motor. E aí, a gente vai ter o retorno da validação por inteligência artificial aqui no sistema, de acordo com o que foi feito lá no aplicativo. Então, se a numeração digitada estiver de acordo com o reconhecimento da IA, a mensagem numeração identificada na imagem vai aparecer aqui embaixo. Se ela não estiver de acordo, vai aparecer essa mensagem aqui de numeração informada divergente da reconhecida pela IA. E aí, lembrando mais uma vez, né, que a validação das imagens por IA não é impeditiva, ou seja, você consegue avançar para a emissão do laudo mesmo se a validação estiver incorreta. Porém, é importante, né, contar com o auxílio da inteligência artificial para garantir um serviço com menos chance de erro. A gente também vai ter aqui os botões, né, de gerenciar a observação do laudo, por exemplo, que são as observações que vocês inseriram lá no aplicativo, se vocês tiverem inserido alguma. Vocês conseguem alterar ela aqui pelo sistema ou conseguem acrescentar novas observações. Só que caso você preencha algo nesse campo, o laudo vai ser emitido como aprovado com apontamento. Por quê? Porque a SET entende que se a ECV insere qualquer informação no campo de observações, porque existe a necessidade de verificação desse apontamento pela UAI ou pela CDTRAN. E aí, nesse outro botão aqui, a gente tem as observações de suspeita de adulteração. Essas observações, elas são para o caso de existir uma suspeita de adulteração, somente para esse caso. Por quê? Se vocês preenchem aqui com qualquer observação que seja, o laudo vai ser emitido como suspeita de adulteração. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de preencher isso e realmente só preencher essa tela, esse campo de observação, se tiver alguma suspeita de adulteração. Na próxima etapa, a gente tem novamente a consulta de padrão de motor e chassi. Como vocês conseguem fazer no aplicativo, vocês também conseguem fazer aqui no sistema, tá? Então, a gente também pode clicar aqui no motor ou no chassi e fazer essa validação para ter uma certeza de que vocês tiraram foto do componente correto. Na próxima etapa, a gente tem o resultado da vistoria e o checklist. Então, como a Gabi falou, os itens que vocês marcarem lá no aplicativo vão estar registrados aqui no sistema também. E aí, diferente do aplicativo que vai mostrar os símbolos, aqui no VistoSoft, do lado da condição, vai aparecer do lado da condição, vai aparecer o resultado. Então, aqui a gente tem a condição e o resultado para qual ela está atribuída. E aí, nós temos 4 possíveis resultados. Aprovado, aprovado com apontamento, reprovado e pendente de validação. Esses resultados vão ser definidos de acordo com os itens que vocês vão marcar lá no checklist. Ou seja, se você marca um item de não conformidade, o laudo não vai poder ser emitido como aprovado. E aí, se você marcar também, por exemplo, lá no aplicativo, a caixa de seleção de possui não conformidade que impede a validação de IA em algum item, o laudo também não vai sair como aprovado, porque você registrou uma não conformidade, entendeu? E aí, uma dúvida muito comum é se em uma única vistoria a gente pode ter itens de diferentes condições marcados no checklist. E sim, nós podemos. E aí, dessa forma, o resultado da vistoria vai ser de acordo com aquele que tiver o maior peso. Como que isso funciona? O resultado de maior peso é o reprovado, seguido por pendente de validação da CDTRAN, aprovado com apontamento e aprovado
Então, é esse esquema aqui que vai definir o resultado final da minha vistoria. Um laudo aprovado, ele é resultado de uma vistoria onde nenhuma não conformidade foi encontrada. Ou seja, está tudo certo com aquele veículo. Um laudo aprovado com apontamento é resultado de uma vistoria onde nenhuma não conformidade foi encontrada, porém, o vistoriador identificou algum apontamento ali que poderá ser corrigido pela UAI ou pela Ciretran. Um laudo reprovado é resultado de uma vistoria onde onde uma ou mais não conformidades foram encontradas, né? E um laudo de pendente validação é resultado de uma vistoria em que foram identificadas possíveis suspeitas de adulteração, fraude ou alteração de características. E aí, todos os itens correspondentes do checklist de vistoria são definidos pela SET e eles podem sofrer alterações a qualquer momento. Então, por isso, nós aqui da Otimiza não conseguimos responder precisamente sobre quais itens devem ser marcados em determinadas situações. Para vocês conseguirem respostas mais precisas, né, vocês podem fazer uma leitura minuciosa das resoluções do CONTRAN e analisar os itens do checklist no momento mesmo da vistoria, porque eles podem ter sido alterados. Então, o cidadão que recebeu o laudo aprovado ou aprovado com apontamento, ele deve ser direcionado para a UAI ou para a Ciretran em casos de municípios que não tenham UAI. E aí lá ele vai prosseguir com a regularização do documento dele. No caso do veículo de um laudo reprovado, né, você deve orientar o cidadão a corrigir os motivos da reprova e retornar a ECV para fazer a vistoria de retorno. Se ele for aprovado na vistoria de retorno, aí você vai enviar ele para a UAI para que ele consiga prosseguir com a regularização do veículo dele. O último cenário é o laudo pendente de validação da Ciretran, que é quando existe alguma suspeita de adulteração. E aí, nesse caso, a gente deve orientar o cidadão a procurar a Ciretran para tratar a pendência e receber as informações sobre como regularizar. E aí, depois de conferir os dados todos aqui do checklist, né, e o resultado do laudo, a gente vai salvar as informações e clicar em visualizar laudo. E aí a gente vai ter uma pré-visualização do laudo de vistoria, e aí a gente consegue fazer uma última conferência aqui das informações da vistoria, para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, aí a gente vai garantir que o nosso certificado digital esteja plugado, e vamos clicar em cadastrar laudo aqui em cima. Clicando aqui, o certificado vai ser solicitado. Eu vou explicar melhor sobre esse certificado posteriormente, tá? Mas aí, depois disso, vai aparecer a autenticação do certificado, o vistoriador vai colocar a sua senha, vai clicar em OK, e assim a vistoria vai ser enviada para a SET. A SET vai verificar essa vistoria e vai gerar o laudo em um documento PDF para vocês. E aí, com esse laudo emitido, né, vocês vão imprimir ele em cores, que é uma exigência da SET, e entregar ele para o cidadão impresso, tá? E aí, quando um laudo é emitido como aprovado, com apontamento ou pendente de validação, essa ordem de serviço vai ser finalizada e o trabalho da ECV com o cidadão vai estar completo. Mas, no caso de um laudo reprovado, essa ordem de serviço ela fica em aberta aqui no sistema, para que o cidadão possa retornar e fazer uma vistoria de retorno. Eu vou explicar também como que funciona essa vistoria de retorno, tá? Então, quando um laudo é reprovado, o cidadão ele tem direito de retornar à ECV por um período de 30 dias corridos, contados a partir da data de emissão do primeiro laudo de vistoria, com as não conformidades resolvidas. Então, no caso de reprova, vocês entregam o laudo para o cidadão, explicam o motivo da reprova do veículo dele e informam que em um prazo de 30 dias eles podem retornar à ECV para uma vistoria sem custo, tá? E aí, nesse caso, o retorno tem que ser marcado diretamente com a ECV, então vocês não vão fazer, o cidadão não vai fazer o agendamento pelo Agenda Minas. E aí, como que a gente vai fazer essa vistoria de retorno? Quando o cidadão retornar, a ECV tem que abrir a vistoria como um retorno. E aí, essa vistoria pode ser iniciada diretamente lá no aplicativo. E aí, no aplicativo, o vistoriador vai clicar aqui em Nova Vistoria, vai preencher os dados necessários para abrir essa vistoria, fazer a consulta, né? E clicar em abrir a vistoria como um retorno. Porque aí, abrindo como um retorno, esse procedimento vai ser muito mais rápido, porque aí você tem que tirar só apenas 6 fotos obrigatórias, que são a foto da panorâmica, dianteira do veículo, traseira do veículo, odômetro, chassi e
itens de segurança ou equipamentos obrigatórios e mais as fotos extras das não conformidades tratadas. E aí vocês podem pegar mais informações sobre o passo a passo da realização de uma vistoria de retorno no link que a gente vai enviar aí no chat, porque a gente explica tudo com mais detalhes. E aí, depois de enviar esse processo fotográfico de retorno, vocês vão voltar para o VistoSoft para consultar a ordem de serviço já aberta lá pelo menu Consultas, Chassi ou Placa. E digitar os dados e clicar em Consultar. Aí, depois disso, vocês vão clicar aqui em Nova Vistoria, e aí vai criar uma segunda vistoria aqui nessa lista. Depois, a gente vai avançar direto para a tela de fotografias obrigatórias, aqui pelo menu, e aí a gente vai selecionar a vistoria de retorno. Depois disso, a gente avança para os dados da vistoria, preenche os dados que vocês coletaram na vistoria atual e avança para os resultados da vistoria. E aí, se o cidadão corrigiu todas as não conformidades, vocês vão marcar aqui como aprovado. Se as não conformidades foram resolvidas, mas ainda existem apontamentos, a gente marca essa opção de aprovado com apontamento. Se as não conformidades não foram resolvidas ou outras não conformidades surgiram, aí a gente tem que reprovar o veículo novamente. E se surgiu alguma suspeita de adulteração, a gente vai emitir como pendente de validação e encaminhar para a Ciretran. E aí vocês vão seguir o mesmo processo. Visualizar laudo, cadastrar laudo e emitir o laudo. E aí, emitindo como aprovado com apontamento ou pendente de validação, a ordem de serviço vai ser concluída. Se for reprovado mais uma vez, aí o cliente tem o direito de retornar dentro do prazo restante dos 30 dias corridos, contados a partir da data de emissão do primeiro laudo, tá? O primeiro laudo reprovado. E aí, passados esses 30 dias, o cidadão vai ter que reiniciar todo o processo de vistoria. Agora, eu vou explicar sobre o certificado digital, que eu citei que é necessário para emitir o laudo, né? Então, para realizar essa emissão dos laudos aqui em Minas Gerais, é obrigatório que cada vistoriador possua um certificado digital A3, que também é conhecido como certificado digital SPF. Ele é um dispositivo de uso pessoal e intransferível, e aí ele deve ser obrigatoriamente no tipo token ou cartão. O tipo token é igual um pendrive, assim, e o cartão é tipo um cartão de crédito. E aí, para a gente usar esse do cartão, a gente tem que ter um dispositivo leitor de cartão conectado para fazer essa leitura. Esses são requisitos da A7, tá? Então, o certificado precisa obrigatoriamente ser do tipo A3 e no formato token ou cartão. O certificado não é emitido pela Otimiza, ele é emitido por empresas certificadoras, e aí essas empresas podem ser encontradas no site do gov.br, é só entrar lá e ver a lista das empresas certificadoras de Minas Gerais, e aí a partir do momento que vocês receberem esse certificado, vocês vão precisar fazer a instalação dele nos computadores da ECV. E aí, para fazer essa instalação, vocês precisam pedir orientações do fornecedor de vocês. E aí, depois de instalado, é imprescindível que a ECV teste seus certificados antes do início das suas atividades. E aí, como que isso é feito? Vocês conseguem fazer essa validação pelo portal do ECAC, que é esse site aqui, e a gente vai deixar o link no chat também. Então, a gente vai entrar no portal do ECAC, com o certificado instalado e conectado no computador. Vamos clicar aqui em entrar com gov.br, e aí a gente vai ser direcionado para essa tela aqui. Aqui, no canto direito, vai ter outras opções de identificação. E aí a gente vai escolher a opção Seu Certificado Digital. Aqui que a gente vai conseguir fazer essa validação. No momento que a gente clicar aqui, aparecer uma janelinha e pedir para selecionar um certificado, significa que o computador identificou o nosso certificado e que está tudo certo com a nossa instalação. Se aparecer essa tela aqui de certificado digital não encontrado, aí a gente vai ter que fazer outros testes. A primeira coisa é conferir se a porta USB que o certificado está conectado está realmente funcionando. Então, a gente troca essa porta e testa novamente para garantir que não é esse o problema. E se ainda assim o certificado não foi encontrado, aí a gente vai ter que validar a instalação. E para isso, a gente vai ter que verificar com o fornecedor do certificado como proceder mesmo, tá? E aí, quem ainda não iniciou as operações, é muito importante garantir que todos os historiadores possuam seus certificados e garantir que todos estejam funcionando, porque nós vamos precisar disso no início das operações.
Então, a gente passou, né, por todas as etapas do fluxo de vistoria veicular, que a Gabi mostrou lá no começo do treinamento, e por todas as etapas para a emissão de um laudo de vistoria, usando o VistoSoft e o VistoSoft app. Então, agora eu vou voltar a palavra para a Gabi, e aí ela vai dar mais algumas orientações finais para vocês, antes da gente abrir para as perguntas. Gente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, né, ou quando vocês se depararem com algum erro que vocês não estão entendendo, a gente recomenda que vocês busquem a informação na seção de perguntas frequentes que fica no nosso site. Lá, vocês vão encontrar diversas dúvidas com a resposta pronta já, e com essa autonomia, vocês vão acabar agilizando a resolução da dúvida de vocês. De qualquer forma, vocês sempre podem contar com a gente, né, e entrar em contato com o nosso suporte técnico pelo chat online ou pelo WhatsApp, e os nossos técnicos vão te orientar em relação a qualquer dúvida. Para poder acionar o nosso suporte técnico, vocês podem acessar grupootimiza.com.br e clicar no ícone vermelho no canto inferior direito da tela, como está mostrando aqui, né? E aí vocês conseguem acessar o chat online também pelo próprio VistoSoft, e aí é só ir lá no menu superior, ajuda/suporte, né, vocês vão clicar nessa opção e clicar em atendimento online, vocês vão ser direcionados aqui para o nosso portal de atendimento, e vai ter esse ícone aqui que funciona da mesma forma lá do site, tá? E aí, depois que vocês clicaram nesse ícone, vai abrir aqui o chat, vocês vão clicar, não é para escrever aqui, é para clicar na opção suporte, depois na opção SCV, e aqui vocês vão selecionar depois a opção que tem o estado de Minas Gerais, né? E aí depois vai aparecer aqui o campo para vocês digitarem o nome de vocês, então vocês digitem o nome completo de vocês, e aí depois vai aparecer o campo para vocês colocarem o e-mail. E aí, se a ECV disponibiliza um e-mail corporativo para vocês, é interessante que vocês utilizem ele. Se isso não for possível, né, vocês podem utilizar o e-mail pessoal de vocês. O importante é que seja utilizado um e-mail válido, porque o histórico dessa conversa que vocês vão ter com os nossos técnicos vai ser enviado automaticamente para o e-mail que vocês colocarem nesse campo, tá? Então, é necessário ter um e-mail válido para vocês terem acesso ao histórico da conversa. E aí, depois que vocês enviarem, né, esses dados, vai aparecer uma mensagem, né, para vocês aguardarem que logo vocês serão atendidos. Vocês também conseguem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, e aí, tanto pelo chat como pelo WhatsApp, vocês conseguem, além de entrar em contato com o suporte, também com o financeiro e com o comercial, tá? O WhatsApp é o 31 3339 4900, e é só seguir as instruções que estão lá no chat. Que estão lá no WhatsApp, desculpa. E aí, no WhatsApp, vocês também conseguem enviar áudio para a gente. Só que é importante lembrar que o áudio só pode ser enviado depois que a gente tem toda aquela introdução, né? De você selecionar o segmento, o estado, e assim que você for direcionado especificamente para algum técnico, aí você consegue enviar o áudio, e aí a gente consegue escutar, tá? Que isso pode facilitar para vocês ali, né, no momento da vistoria, se vocês estão com alguma dúvida.